Boa noite, igreja. A paz do Senhor, amém? Se coloca sobre os seus pés. Vamos iniciar mais este culto ao Senhor nessa noite. E para iniciarmos, quero ler com os irmãos o texto que está lá em Romanos 8, a partir do verso 1, que nos diz assim: Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus a lei do Espírito da vida libertou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei era incapaz de fazer, visto que estava enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança à carne pecaminosa, como oferta pelo pecado. Assim, condenou o pecado na carne, a fim de que os preceitos da lei fossem cumpridos em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Se hoje nós estamos aqui nessa noite, é porque um Cristo, Ele se fez carne para nos livrar, para nos justificar dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas transgressões. E nessa noite eu quero convidar você a louvar a esse Cristo, a louvar a esse Deus, que há mais de 2000 anos fez tamanho sacrifício por amor de nós que nem merecedores somos. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, Senhor, nós te louvamos nessa noite, ó Deus. Como igreja do Senhor, como corpo do Senhor, Deus, nessa noite nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, por tamanho sacrifício na cruz, por amor de nós. Senhor, nesta noite nós queremos prestar culto ao Senhor, render graças, render palavras de adoração, render louvor ao teu santo nome, aquele que é o único digno de receber todo louvor, toda adoração, Senhor. Seja engrandecido nessa noite. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor já se faz presente no nosso meio. Porque Deus, Tu és bem-vindo neste lugar, Jesus. Eleva nossa mente cativa ao Senhor nessa noite, ó Deus. E fala conosco através dos louvores. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra. Senhor, fortalece a nossa fé nessa noite. Deus, nós queremos nos render, nos entregarmos a Ti, ó Deus. Nos despimos, Senhor, de nós mesmos, Senhor, das nossas vontades, ó Deus, para que possamos ser cheios do Senhor, cheios do Teu Espírito, cheios, Senhor, da Tua palavra, Deus. Nós Te louvamos, Senhor, porque nós estamos aqui, mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos como igreja, como corpo, ó Deus, rendendo graças ao Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus nós Te louvamos e nós Te agradecemos. Aleluia. Aleluia. Você pode louvar com as suas palmas? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço.
tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Aleluia, nós te agradecemos, Jesus. Nós rendemos graças a Ti, Deus, porque Tu és santo. Só o Senhor é digno de receber honra, glória e louvor. Aleluia. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, nos deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor,
ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, Ele ressuscitou, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, só Ele é digno, só Ele é digno, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Você pode levantar as suas mãos aos céus e declarar a Ele: digno é o Senhor, sobre o trono Ele está. Só Ele é soberano, soberano. Vou sempre te adorar. Elevamos as nossas mãos a Ti. Elevo minhas mãos ao Cristo Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Tu és digno. Só Ele foi capaz de ressuscitar e nos trazer de volta à vida. Aleluia. E nós cremos que esse Cristo voltará para buscar a tua igreja, buscar a tua noiva. E toda língua há de confessar que só Ele é o Senhor. Todo joelho há de se dobrar, confessando e declarando que Ele é o Cristo, que Ele é o Filho de Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade,
bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. 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 Nós te adoramos, Senhor. Tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, justiça. A tua igreja, receba, Senhor, o louvor da tua igreja. A tua igreja, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. 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 Aleluia, nós te adoramos, Jesus. Como igreja, Senhor, nós erguemos a nossa voz a Ti, declarando, ó Deus, a Tua santidade, declarando, ó Deus, que só o Senhor é digno, que Tu és digno de tudo, Deus, que Tu és santo, que Tu és justo, que Tu és maravilhoso, Jesus.
se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro, e a Ele cantam os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro, e a Ele cantam: Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo, Jesus. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro, e a Ele cantam: Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Só Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Tu é a glória, Jesus. Que suba a Ti, Senhor, noite e dia, nossa adoração, com o nosso modo de vida. Que suba a Ti. Dia e noite suba a Ti nossa adoração. 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 Dia e noite suba a Ti. Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois
pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória, nós te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Erga a tua voz, declara isso a Ele. Te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo. Tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor, querido. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, o que nos falta para entregarmos ao Senhor o louvor que Ele é digno de receber? O que nos falta às vezes e de fato nós deveríamos entregar ao Senhor? Será que nós de fato temos no coração o desejo de bendizer o nome do Senhor? Outro dia, conversando com alguns missionários amigos que atuam em Inhaminga, pertinho de Beira, 200 quilômetros de Beira, e eles compartilhavam conosco o batismo, o último que teve. É a segunda vez que eu ouço isso deles. Eles precisaram fazer uma varredura no lago onde seria o batismo para retirada de crocodilos e serpentes. E ela foi mostrando o que eles conseguiram tirar de lá para não pegar o pessoal na hora do batismo, né? E eu fiquei tão impactado em vendo o culto debaixo de uma grande árvore assim, e o pessoal cultuando ao Senhor, o pessoal glorificando o nome do Senhor. E de repente no vídeo que ela envia tem o pessoal começa a levantar assim. Aí eu perguntei para ela: irmã, isso daí foi o poder do Espírito Santo? Ela: não, isso foi uma serpente passando no meio do povo, e o povo se assustando. E aí depois eles tiram e eles continuam louvando a Deus. Às vezes, o que nos impede, isso eu estou falando de mim, irmãos, por favor, a gente não consegue sondar o coração de ninguém, só o Senhor. O que nos impede não é o que nos falta, é o que nos sobra às vezes. Às vezes nós temos tanto conforto, tanto tudo, que nós nos esquecemos de que o nosso tudo é Ele. Sabe aquela coisa de a gente só percebe que Deus é tudo quando só sobra Ele na vida da gente? Quando não tem mais nada, a gente perde tudo e olha para o lado e percebe que até os amigos se foram, como foi o caso de Paulo em 2 Timóteo capítulo 4. Ele diz: olha, na minha primeira defesa não teve ninguém, mas eu sei que o reto e justo juiz estava comigo. Feche os seus olhos nesse momento, por gentileza. Nós não precisamos esperar não ter nada para perceber que Ele é tudo. Ele é. Não há como tirar dele a glória é dele. A Ele a glória, a Ele o louvor, pelo século dos séculos. E se você puder nesse momento, eu convido você a abrir os seus lábios, se o seu coração já estiver aberto. E você pode louvar o nome do Senhor, dizer ao Senhor palavras que você sabe que glorificam o nome dEle. Diga para Ele o que você sabe que Ele é digno de ouvir, de receber. Abra o seu coração, confesse a Ele a sua debilidade, se essa é a necessidade agora. Confesse os pecados para Ele agora, irmão. Pastor, mas Ele já sabe o que eu fiz. Mas quando a gente confessa, é o mesmo que dizer: Senhor, eu fiz isso mesmo, e eu quero pedir perdão para o Senhor. Eu quero convidar você essa noite. Sabe o que falta para nós, todos cristãos do nosso tempo? Quebrantamento, irmãos. Evan Roberts orou por quebrantamento durante muitos anos, até 1905, quando veio a presença de Deus de uma forma indescritível quase, no país de Gales.
e foi incendiado aquele país, que começou a partir da oração de poucos jovens em uma igreja muito pequena, interiorana. Eles começaram a clamar por quebrantamento. Quebra meu coração, Senhor. Quebranta-me de novo, Senhor. Seria essa a oração que deveríamos fazer essa noite? Então quebra o coração da tua igreja, Pai. Quebranta o coração do teu povo, pois não nos deixe sair daqui sem que percebamos a tua presença nas nossas vidas. Não nos deixe ir embora daqui sem ter certeza de fato de que o Senhor está conosco, pois muitos de nós entramos aqui com dúvidas, com tantas perguntas, com tantos questionamentos e alguns até irado. Eu rogo ao Senhor essa noite, em nome de Jesus, que perdoe os nossos sentimentos, perdoe os nossos pensamentos e questionamentos infundados, e colocamos diante do Senhor a nossa petição. Quebra o nosso coração, faz de novo, deixa a gente sentir a presença do Senhor e perceber a atuação do Senhor no nosso meio, quando estivermos reunidos em culto como hoje. Transforma a nossa vida, nossa conduta ética e moral, mas principalmente espiritual. Aviva a tua obra no meio dos anos e faze-a conhecida, Pai, através da tua igreja, do teu povo. Nós nos rendemos a ti, colocamos-nos aos teus pés, pois não há outro a quem possamos procurar, que nos atenda, que nos ouça, que seja o nosso Abba, o nosso Pai. Queremos descansar, Pai, no Senhor. Queremos estar escondido no esconderijo do Altíssimo nesse tempo de tantas coisas, de tanta correria, tanta falta de tempo. Nós nos queixamos da falta de tempo, mas nos relacionamos com um Deus que não está alocado dentro desse sistema contábil de tempo. Um Deus que é eterno. Então, diante do Senhor, colocamos a nossa vida. Dai-nos descanso. É o que pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Dá descanso para a nossa alma. Quebranta a nossa alma. Quebranta o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor, querido, e louvá-lo com as suas palmas, com palavras, com vozes de júbilo e de alegria em nome de Jesus. Aplauda o Senhor mesmo. Glorifique o nome do Senhor. Engrandeça o Deus da nossa salvação, o Deus que nos separou para esse tempo. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Graças te damos, Deus. Queridos irmãos e amados, boa noite. Graça e paz seja convosco. Tudo bem com os irmãos hoje? Graças a Deus. Pode se sentar no seu lugar, por favor, fique à vontade. Que bom que nós estamos reunidos aqui hoje. Neste momento nós continuamos louvando, não é, irmãos? Enquanto as crianças entre 4 e 12 anos de idade, elas vão subindo. Pode deixar os seus filhos irem, eles serão ministrados lá. E eu estou tão feliz porque o mês que vem eu estarei todos os domingos lá em cima com as crianças. Nós vamos falar sobre a volta de Jesus com os nossos filhos. Vai ser um tempo especial. Agora, nós vamos ofertar. Vamos consagrar ao Senhor o nosso dízimo e a nossa oferta. Esse é um momento interessante do culto, porque nós colocamos esse momento na conta da fé. Então, você deve ter fé para poder ofertar, porque Deus vai fazer mais pela sua vida. Irmão, você sabia que fé não é crença? Crença é uma coisa, fé é outra coisa. Sabia que crer, ter fé, não é o mesmo que ter certeza absoluta que Deus vai fazer algo por você? Isso não é ter fé, isso é ter crença. Fé é confiança e obediência. Não, pastor, quem tem fé não chora, quem tem fé anda firme. Irmão, você pode me explicar possivelmente o coração de Abraão, enquanto caminhava por 3 dias, no sentido do Monte Moriá, sabendo que iria entregar o seu filho em sacrifício a Deus? Você acredita mesmo que ele estava tranquilo? Não, mas ele foi obediente. Às vezes confundimos um pouco as coisas. A fé não está ligado ao que eu tenho certeza que Deus vai fazer. Fé não é uma certeza descabida, absolutamente. Fé é obediência. Quem crê, obedece. E para crer é necessário ter relacionamento. Então, meus irmãos, o que nós vamos fazer agora é parte do que cremos em obediência. Ou com obediência iremos cumprir a direção de Deus. Mas pastor, Deus não me mandou fazer isso, não.
Deus nos direcionou a sustentarmos a obra dele nesse tempo, e ele coloca um recurso na mão da gente para que a gente possa fazer isso. Então o que nós temos que fazer é apenas ser obedientes a Deus. Se você entende isso, você faz com alegria, não é um peso para você e também não é um sacrifício, é simplesmente um momento de louvor, de graça e gratidão ao nosso Deus, porque nós cremos, nós obedecemos, e isso, é claro, em todas as esferas, né, da nossa vida, da nossa existência, não só nessa questão do dízimo e oferta. Dízimo e oferta faz parte do nosso louvor a Deus. É assim que nós caminhamos, é assim que nós louvamos o nome do Senhor. Se você precisar de um envelope, é só você levantar sua mão, alguém vai servir você na sua necessidade. Se preferir, você já sabe as outras formas, as quais estão disponíveis para você. À frente da sua cadeira tem um QR Code. Hoje nós temos essas praticidades, não é? Dada a tecnologia que nós temos nos nossos dias. Então, pode facilitar para você. E lá atrás, minha direita, sua esquerda também, tem algumas maquininhas que vão auxiliar aquele que precisar e desejar também fazer dessa forma. E nós faremos louvando o nome do nosso Deus. Vamos orar? Deus santo, poderoso e glorioso, Pai. Nós o exaltamos como cantamos aqui de verdade, porque o Senhor é digno de ser exaltado, é digno de ser glorificado, engrandecido, é digno de que todas as canções cantadas sejam para o Senhor. Nós não precisamos sentir frio na barriga para poder louvar o nome do Senhor e agradecer pelo que o Senhor tem feito. Nós sabemos que é o Senhor quem tem feito, por isso, glórias ao teu nome. Receba a nossa oferta como recebeu as nossas canções. Receba a nossa oferta como a nossa vida é dedicada a Ti, e seja o Senhor engrandecido. Pode colocar semente nas nossas mãos, pois semearemos. Pode colocar frutos nas nossas mãos, pois distribuiremos bem em nossa casa e para os necessitados. E o nome do Senhor o será louvado em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você pode sair do seu lugar e vir à frente, ou se preferir, fazer de uma das formas das quais você sabe que estão disponíveis para você. Faça louvando e adorando o nome do Senhor.